Começando, mergulhando no espelho. E você, como está? Eu descobri, aliás, foi meu produtor quem falou, que 82%, eu achei muito, 82% das pessoas que assistem nosso canal não se inscreveram. Então faz uma coisa, se inscreve no nosso canal, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e venha fazer parte desta família extremamente afetiva, que é mergulhando no espelho. Hoje eu trago um carinha chamado Victor Napomuceno. Está correto o nome? Correto. Ele é o quê? Qual a profissão dele? O povo andaram me perguntando se ele era artista, porque eu andei colocando as fotos dele por aí. Não, ele é farmacêutico. Ele é um dos farmacêuticos aqui numa farmácia, ao lado da Avenida Paulista, onde nós estamos gravando. É um cara extremamente simpático, faz muito sucesso. E como ele é da área da saúde, eu resolvi convidá-lo. Inclusive, há toda uma história polêmica ligada, né? Essa história ligada à sua profissão. E hoje eu queria saber tudo isso. Vamos conhecê-lo? E aí, meu amigo Victor, Boa tudo tarde, bem? Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Como você está? Muito bem, melhor agora. Está disposto a mergulhar no espelho, Vamos lá. falar um pouco de você? Vamos lá, vai ser um prazer. Victor, quanto tempo você trabalha nessa farmácia aqui do Já lado? tem um ano e meio que eu já estou aqui. E você me falou que você é formado em farmácia, né? E Isso, bioquímica. Exato. Qual a diferença? Me explica. Na graduação, o farmacêutico ele aprende muita química, né? Basicamente, a nossa grade de matéria é química. Então, temos aí a possibilidade também de atuarmos como bioquímicos, né? Isso foi uma coisa que já foi abolida, hoje já não tem mais isso, né? Isso é na época que eu me formei. Hoje em dia, cada profissão vai ter o seu grau de bacharelado. Agora, tem toda uma história que eu vi há pouco tempo na internet, que os farmacêuticos iam poder, a partir do dia 1º agora, assinar também, né? É isso, Dar também. nós íamos poder prescrever alguns medicamentos tarjados, né? Certo. Tratando alguns medicamentos, não são todos, né? Mas já estamos na luta ainda, não foi liberado isso pra gente não. Qual o papel do farmacêutico? Eu vou dizer dentro da minha área, que é a drogaria, tá? Nós estamos ali de frente, né, para a população, então acredito que o nosso principal papel é a orientação. Né? Tanto a orientação do paciente, né, para que ele possa ter um tratamento adequado, né, tanto para os próprios balconistas, para toda a equipe da drogaria. Né? Nós somos líderes. Então, para a gente, para nós farmacêuticos, a principal forma de passar nossos conhecimentos é através de palavras, de conselhos, de orientação. Então, acho que para nós essa é a principal fonte de passar nossos conhecimentos para frente. Porque quando a gente chega na farmácia, estou falando de mim, e eu acho que várias pessoas deve acontecer isso também. A gente não sabe, a gente chega lá, eu quero o remédio tal, a gente não sabe se quem o cara é, quem não é. A gente faz pergunta à primeira pessoa que nos atende. Exatamente. Então, está aí mais uma importante função, né? O farmacêutico tem que estar de frente para responder qualquer pergunta relacionada à medicação, ao tratamento do paciente, né? Então, ele vai atuar aí juntamente com o médico, né? O principal é o paciente. Mas qual é o grande desafio? Hoje em dia, o que eu mais vejo de desafio é a valorização do farmacêutico. Né? A gente tem aí muitos pacientes, ainda muitos clientes dentro da drogaria que ignoram a palavra do farmacêutico. Né? Claro que não indo contra os médicos, lógico, que não eu falei, é um trabalho conjunto que nós temos que fazer, tá? Mas muitas das vezes ocorrem erros, né? E nós somos obrigados a ver esses erros, né? E quando orientamos ao paciente ou ao cliente, ele simplesmente ignora e vai fazer a vontade que o médico passou. Então, acho que o maior desafio para a gente é fazer com que os nossos clientes, que a nossa população acredite e valorize mais no farmacêutico. E isso vai trazer maior segurança, maior qualidade para o tratamento para o paciente. Por que você resolveu ser farmacêutico? É uma profissão que não é muito, não digo que é muito comum, não é muito popularizada pelo. De fato, não é. De fato, não é. Eu me apaixonei pela farmácia quando eu tinha 16 anos, quando eu fiz o técnico em farmácia. Aí eu comecei a estudar bastante farmacologia, o estudo dos fármacos e medicamentos.
E aí eu resolvi seguir profissão. Falei, não, eu quero saber mais, eu quero ter conhecimento. E hoje eu estou aí com 3 pós-graduação já feitas em farmacologia e, se Deus quiser, o meu mestrado vai sair. E ser farmacêutico é uma coisa tão importante e as pessoas não falam muito. Existem coisas, Pois é, não é? Algumas profissões que não são tão comentadas. pois é. O farmacêutico tem mais de 80 áreas de atuação. Então, você tem aí fontes que você nem conhece que é um farmacêutico que faz. Né? Se você olhar na embalagem do medicamento, está lá o CRF, o número do conselho daquele farmacêutico responsável pela produção daquele medicamento que você toma para melhorar. Então, muitas das vezes as pessoas nem levam isso em consideração, acabam passando despercebido e, como eu falei, gera desvalorização. A mídia não é muito favorável à profissão de vocês, não é? É, exatamente. Não só a mídia, né? Então eles focam bastante aonde, né? Nos médicos, né? Claro, com a devida valorização que eles devem ter, sim, o reconhecimento que eles devem ter. Porém, na área da saúde você tem uma equipe multiprofissional. Não são só os médicos que merecem essa valorização, né? Você tem aí todos os profissionais da saúde, psicólogos, enfermeiros, enfim, todos eles que trabalham para favor daquele paciente. Então você está me dizendo que é muito importante essa integração entre Exatamente. vários outros profissionais da saúde. Imagina comigo um paciente que chega numa drogaria com problema, que chega no médico, perdão, com um problema, e aí aquele médico passa para ele a devida solução. Ele vai encontrar diversos caminhos através de outros multiprofissionais para ajudá-lo. Então, se todo mundo se unisse entre todos os tipos de profissão da área da saúde, quem se beneficiaria é o paciente. Afinal de contas, nós estudamos, nós somos formados para ajudar o paciente. Então, a melhor opção vai ser sempre essa: unir todo mundo da área da saúde para que o paciente se beneficie com isso. E as pessoas não têm essa consciência. É bem mais difícil, E né? alguns profissionais, talvez alguns profissionais de outras áreas de saúde, também não têm essa consciência. Exatamente, exatamente. É bem, mas principalmente se tratando da área da farmácia, né? Claro, cada um tem a sua especialidade, né? Independente da profissão que você tiver, você vai ser um especialista numa área, né? Então, às vezes o paciente ele vem, ele chega no consultório, ele fala, ó, é só comigo, independente da profissão. Às vezes é farmacêutico mesmo, que não valoriza, enfim. Mas cada um deveria abrir mais a mente, pelo menos é assim que eu penso. Você abre a sua mente, você consegue ter maior qualidade, né? Você consegue ter maior visão daquele paciente. Então não foca só no seu, não olha só para você, né, como profissional. Abre a sua mente, abre a sua visão e entenda que quem precisa é o paciente. Qual a sua maior dificuldade na farmácia? Eu sei. Maior. Dificuldade. Deve ter também, eu suponho que, pela sua expressão, deve ter dificuldade entre as pessoas que trabalham na farmácia. Deve existir, né? Sim, sim, Não existe? sim. O ramo, assim, lidar com o público não é fácil, né? Lidar com pessoas não é Lidar com fácil. pessoas não é fácil. Você ser líder não é fácil, né? Então você ali, você lidera diversos tipos de pessoa, cada um com seu pensamento, cada um com a sua virtude, cada um com a sua personalidade. Então a gente precisa sempre ter um jogo de cintura ali para nunca deixar a peteca cair. Sempre manter um bom convívio, um bom equilíbrio, tudo em prol do bom ambiente e assim só o paciente se beneficia. O que é que a gente pode fazer? O que é que você faz para ser o farmacêutico de sucesso? Como fazer sucesso como farmacêutico? Ou você não se preocupa? Eu acho que todo mundo se preocupa, tirando a palavra sucesso, né? Que é uma palavra que eu gosto muito, como ser um bom profissional. Olha, eu acho que o mais importante de tudo é você nunca deixar de estudar. Se tratando na área da saúde, todo dia tem uma mudança, todo dia tem uma novidade, uma observação diferente que cabe àquele paciente determinado. Então, o importante é não parar de estudar. Né? Desde quando eu me apaixonei pela farmacologia, eu sempre foquei em estudar. Então, a minha especialidade hoje são fármacos, são medicamentos, tá? E aí você consegue ter vários tipos de especialidade. Porém, o paciente em si, ele vai entender a sua necessidade, você vai entender a necessidade do paciente. Isso é o principal. Agora, a tecnologia está ajudando nisso, atrapalhando? Como está esse processo? Olha, desde a época da Covid que a gente começou, desde quando foi na pandemia, né? Não foi na época da Covid, a pandemia, quando a pandemia estourou, que nós precisamos nos reestruturar, né? Por conta de receita digital, né? Fazer alguma coisa mais virtual, né? Porque não podia contato, né? Então, isso trouxe para a gente muita novidade, muita informação nova, né? Inclusive, muita legislação nova, né? Para ser estudada também. Então,
acredito que isso tudo facilita para o cliente, para o prescritor, para nós como farmacêutico, tá? Você diminui até a emissão de papel por conta das receitas, isso é bom até para o meio ambiente. Então, isso para mim foi muito bom. Agora, já chegou para você receitas falsificadas, esse tipo de coisa? É complicado falar Não, receita mas pode falsificada, falar, porque, assim, não somos peritos para entender o que é receita falsa ou não, tá? certo. Mas já chegou Mas tem muito... umas que Já, a gente percebe até já, pelo olhar da pessoa. já assim, já chegou bastante prescrição assim que a gente olha, a gente fala, olha, não vai dar certo. Porque nós sabemos que o número de pessoas viciadas, né, Sim, em drogas sim, é aumentou bastante. muito. Sim, principalmente na pandemia, o uso de psicotrópico aumentou bastante, tá? Então, as pessoas estão cada vez mais propondo a fazer algumas coisas, né? Inclusive falsificação de prescrição para conseguir a medicação. Fora alguns acredito que alguns psicotrópicos são usados, misturados para fazerem determinadas substâncias. Isso Sim, a gente ouve falar o tempo todo, sim, sim. né? Você utiliza aí um psicotrópico, mais o outro para você ter um outro Uma tipo de droga. efeito. Sim, Né? exato. Isso existe na Sim, farmácia. sim, existe. Nunca isso vai ser tratado de forma boa, né? Você Lógico. combinar dois Você já ativos. aconteceu isso com você? Como assim eu De você receber uma pessoa, olhar e dizer, poxa, esse cara aí quer isso para se drogar e já, eu não vou fazer, eu não já, vou. Não. E como você faz quando já. acontece um caso desse? Ó, vou te Como dar é um que... exemplo, inclusive não muito antigo. A paciente veio com a prescrição de antibiótico, era um antibiótico, por conta da pandemia, né? Tava todo mundo utilizando um antibiótico, para até um modo um falso modo, né? Uma falsa tratativa aí de tentar se imunizar contra o vírus. Com uma prescrição de mais de 20 caixas daquele antibiótico, né? Totalmente fora. Então, assim, é aquilo, né? Você olha, a nossa função é essa. É olhar e falar, olha, pro seu bem, isso não vai rolar, eu não vou dispensar. Certo. E Agora, qual o futuro da farmácia? eu vejo hoje em dia essas farmácias estão sendo bastante remotas, né? Isso você acaba até prejudicando um pouco, né, o próprio paciente, né? Você pensa comigo, você vai até a drogaria, você tem a devida orientação do farmacêutico sobre aquela droga que você vai utilizar, né? Se você comprar isso pela internet, você não tem essa orientação. Então isso acaba se tornando um pouco mais complicado, né? Para nós farmacêuticos temos esse controle do próprio paciente, né? De orientar, de fazer a, a, a prescrição, a dispensação correta daquele medicamento. Então acaba sendo bem complicado. Então, o caminho que eu estou vendo que a farmácia está se tornando, eu sou um pouco contra, né? Porque eu acredito que o papel do farmacêutico seja primordial, né? Principalmente na dispensação do medicamento, tá? Mas vamos ver aí, né? Porque agora as pessoas estão comprando tudo pela internet, Tudo, inclusive tudo, remédios. inclusive medicamento, Eu não entendeu? posso dizer que estão comprando remédio controlado. Isso eu não sei. Não, Não, isso não chega, ainda. não chegou oficialmente, não chegou a esse ponto. Exato, Não existe isso, né? você Não tem chegou. aí os canais de compra de medicamento, porém quando se trata do medicamento controlado, né, até então você precisa sair da drogaria, onde você tem o controle, então todo paciente precisa ir até a drogaria ou enviar a receita até a drogaria e com isso fazer a dispensação correta. Você pode comprar quantos você quiser. Se o farmacêutico na hora olhar e ver que a prescrição não bate com a quantidade que você comprou, com a droga que você comprou, não vai ser dispensado. Talvez fosse o ideal que as farmácias todas fossem presenciais, né? Tirando alguns produtos de Exato, beleza, né? exatamente. Até alguns dermocosméticos, né, por mais que eles estão para fora do balcão, seja na área livre, né, é necessário alguns cuidados para ter, né? Inclusive se tratando de peles, enfim, Alergias. alergia, exatamente. Mas quando se trata de medicamento que estão dentro do balcão, que estão para o lado de dentro, o controle é necessário. Até em segurança do paciente. Se eles estão lá dentro, se eles estão tarjados, significa que eles não são tão seguros assim para ser vendido em área livre. Só é vendido em área livre medicamentos que são seguros, né? Então, se estão para dentro, você precisa estar orientado por um profissional da saúde. Qual o futuro da farmácia? Como você vê a farmácia no futuro? Você acha que vai melhorar sua posição
como o farmacêutico vai melhorar, a tendência é melhorar, como é isso? Eu espero realmente Se essa pergunta é lógica, como farmacêutico, a sua tendência é dizer que vai melhorar. Você acha que vai realmente melhorar? Vai. Eu espero que vai, sim. Eu tenho essa fé que vai melhorar. Melhore a valorização do farmacêutico, melhore a qualidade de vida dentro de uma drogaria para o farmacêutico, para os outros funcionários também. Tá? Porque não é só o farmacêutico que luta todos os dias, né? Você tem a equipe do farmacêutico para ajudá-lo, tudo em orientação do paciente. Então, eu acredito que melhore, sim. Mas eu acredito que só o fato de ter entrado a possibilidade de surgir essa lei e ela ter sido revogada já é um reconhecimento. Por incrível que pareça, já estão vendo o farmacêutico. Exatamente. O farmacêutico já está deixando de ser, eu não sei se a palavra invisível é muito forte, mas o farmacêutico está sendo visto, porque ele precisa ser visto. Sim, um dos motivos que eu trouxe aqui é para a gente ver o papel do farmacêutico. Gente, eu estou falando isso porque nós temos que entender o papel dos profissionais de saúde. Eu vou trazer aqui vários profissionais de saúde, como já trouxe, médicos, uma porção de gente, e vamos valorizar o pessoal que trabalha com saúde. Isso é fundamental para que a gente possa viver bem. Sim, exatamente. Não é? E você tem que ser valorizado como qualquer profissional. Como todo qualquer profissional. Tivemos uma vitória muito grande na prescrição de vacinas, né? Depois, logo em seguida, veio a prescrição de anticoncepcionais por farmacêuticos, né? Dentro da drogaria. Então, assim, realmente está sendo valorizado, né? Vem sido batalhas, né? Que a gente estamos ganhando. Mas, mesmo assim, eu acredito que tem bastante coisa ainda que a gente precisa lutar para conseguir. Vocês aplicam a vacina, não é? Sim. Mas agora vocês não podem aplicar a injeção, não é isso? Podemos. Pode também? Podemos. Temos algumas injeções. Teve um período que eu acho que não podia, não é verdade? Ou eu estou viajando? Não, sempre pôde. Sempre pôde? Sempre pôde. Só que tem algumas medicações que não podem ser aplicadas em drogaria, até por conta da segurança, né? Certo. Como algumas penicilina não pode. A famosa bezetacil não pode ser aplicada na drogaria. Certo. Tá? Então foi esse que eu vi uma mulher dizendo, eu fui na farmácia e não puderam aplicar para mim. Exato. Então são algumas medicações que não podem ser aplicadas. Isso, tá. Mas numa grande maioria são prescritas por médicos, então só é aplicado medicações no paciente prescritas por médico, com prescrição médica. Agora eu fiquei curioso, por que bezetacil não pode ser aplicada pelo farmacêutico? Bezetacil tem um alto nível alérgico, né? Então, pacientes alérgicos que são bezetacil, um dos sintomas alérgicos que ela causa é o famoso choque anafilático, que é o fechamento da glote. Né? Então, você precisa salvar aquele paciente num momento muito rápido, senão o paciente vem em óbito. Então, dentro da drogaria, nós não temos o preparo suficiente para poder salvar um paciente caso haja esse tipo de reação alérgica. Tá? Então, ele precisa sempre ser encaminhado a um pronto-socorro, a um posto de saúde, para ser aplicada essa medicação. É interessante, porque eu sou de uma geração onde se aplicava muito bezetacil. Eu não conheço muitos produtos, realmente. Agora, como psicólogo, eu conheço algumas coisas ligadas à minha área. Sim. Né? Como Librax, Equanil, Sedandroma, Depromate, tudo na minha época, que hoje deve ter mudado. Já nem existe esse remédio mais. Sim. Mas eu me lembrava que assim, a gente ficava saia da farmácia, ficava Librax, Equanil, Sedandroma, Depromate, Vacotonil, Namuron, Redoxanil, Vale. Tinha toda uma relação que agora já mudou de nome, e alguns até continuam. Sim. Com outro nome, né? Com outro nome fantasia, mas com a mesma formulação. Exatamente. Né? Você tem a mesma droga no mercado. Mas benzetacil é um negócio que existia muita doença venérea antigamente, eu não sei como está isso hoje. Sim. Um pouco mais reduzido. Mais reduzido, né? Porque tá ainda se usa camisinha. Né? Os jovens ainda estão usando os mais esclarecidos. Sim. Porque nós temos até que futuramente eu vou entrevistar um médico que vem agora que vai falar sobre isso. Sim. Que usa camisinha ainda está começando a ficar complicado. Sim. Não é? Pois é, os jovens hoje em dia por mais que haja muita divulgação sobre as diversas ISTs que podem acontecer numa relação sem preservativo, porque você imagina que uma gravidez, né, inesperada seja talvez assim o melhor que pode acontecer. Né? Acho que a transmissão de uma IST é muito pior. HIV ainda continua. Sim.
Tem uma porção Sim. de coisa que a gente vai esquecendo, Exatamente. né? E a mídia vai diminuindo, né? Sim, ainda tem bastante divulgação sobre isso, né? Campanhas, né? Em posto de saúde, que você tem a distribuição gratuita, alguns pontos aí da cidade que você tem a distribuição gratuita de preservativo. Porém, mesmo assim, é É que difícil. algumas músicas, inclusive, pregam o contrário, né? As Pois antes, é, a né? geração que a gente tá vivendo hoje é isso. A minha geração é isso. Paulo, meu amigo, você já sabe quem vem aí, não é? Paulo é o nosso diretor técnico. Esta é a Ternura, minha cachorrinha. Você tem algum animal? Tenho um cachorrinho também, Como é o nome dele? Boris. Boris? É, é um cachorro, é um Lhasa Apso. Ai, mas não é por causa do Boris Casoy, não é? Né? Não, Não. é um nome que eu escolhi aleatoriamente. Ah, tá. Essa é a Ternura nos avisando que São Paulo nós estamos com 22 graus, certo? Meu amigo Victor, eu vou te passar agora uns espelhinhos e você que vão te fazer algumas perguntinhas sobre sua vida pessoal, Perfeito. ou sobre o que você pensa da vida, certo? Ok. Vamos lá, pode escolher o primeiro, depois você deixa, pode deixando aí do lado, Tá bom. certo? Pode virar? Pode ler. Morte. Morte. O que é a morte para você? Morte pra mim é um começo, não é o final. É o começo de quê? É o começo de uma morada, o começo da vida eterna. Você acredita na vida eterna, então? Acredito sim. E quando você morrer, acho que você vai para onde? Eu espero que ao lado de Deus. Não, ao lado de Deus. Para onde? O lugar onde é? Que lugar? Ao lado de Deus, pô, mas que lugar é esse? Como é o lugar que você vai quando morrer? Não tenho muita convicção, não tenho muitas ideias sobre isso. Eu prefiro pensar que simplesmente tem gente esperando, né? Temos aí algumas, não sei como é que eu digo, alguns guias, Alguns. né, espirituais nos esperando no pós-morte, que vão aí nos orientar a fazer e a seguir a vida eterna, né? Que eu assim espero que seja. Que ótimo, que bom então. Pode escolher mais um? Vou de vermelho de novo. Não. Vida. Vida, o que é a vida para você? A vida para mim é uma passagem. A vida é uma passagem onde nós temos que procurar sempre um objetivo, que é a felicidade. Nós vivemos para mim é muito curto, né? Passa muito rápido. Eu falo isso porque tenho muitos exemplos de parentes até que se foram, né? Que foram a óbito muito rápido. Então, Quantos anos você tem? eu tenho 29. Então, imagina que você tiver 76, que é a minha idade, então você vai dizer, poxa, o que é que eu passo? Tá passando rápido, o que é que eu faço? Vai sair correndo feito louco. Já saio. Vou te Já falar que eu sai? já saio correndo, já. Ah, Mas eu interrompi, desculpa. não, tranquilo. Eu perdi um irmão com 22 anos. Ele tinha 22 anos, eu tinha 20 anos. Então ali acho que me deu um estalo. E ali eu falei assim, não, espera, não somos na vida, não somos ninguém, né? Nós temos que viver o máximo que nós conseguirmos, sermos felizes em tudo que fizermos e Você se considera uma pessoa feliz? sim, sim, sou feliz em minha profissão, sou feliz em minhas escolhas, sou O que é a feliz. felicidade para você? Felicidade para mim é um estado onde nós alcançamos devido às nossas escolhas, né? Por isso que para mim, eu, Victor, sempre penso 2, 3 vezes antes de agir, antes de fazer qualquer escolha, porque senão, Você não faz escolhas erradas? com certeza, com certeza, mas é aquilo, né? Os erros estão aí para a gente aprender, né? Então, uma vez que eu escolhi errado, por que que eu vou fazer aquele mesmo erro? Então, procuro sempre manter esses pensamentos de que eu já escolhi errado de um lado onde não encaixe mais na minha cabeça. Certo. Vamos lá? Vermelho de novo. Quem sou eu no espelho? Quem é você? De verdade. Nós já sabemos de você externamente, sobre sua profissão, uma opção de coisa, mas quem é você? Eu talvez seja um cara muito espiritual, muito falante, muito conversador,
que busca sempre ver o melhor na pessoa, que ainda tem fé na humanidade, que ainda tem fé, que acredita que o mundo não está perdido, como muito se fala, que as pessoas ainda vão ter vão conseguir todas se unir, né? Vamos nos unir para sermos cada vez mais. A palavra mais. Mais engloba tudo. Mais felizes, mais saudáveis, mais tudo. Você está me dizendo que a vida é fácil? Muito pelo contrário. É difícil? É muito difícil. Quer dizer, então é difícil ser feliz? como eu falei, a felicidade é um estado. Mas você tem estado muito feliz ou muito feliz? Como é esse papo? Sim, assim, eu tenho algumas coisas, né, que cada um tem a sua peculiaridade que vai te deixar as suas feliz. dificuldades, lógico. Exato. Você é mais feliz ou infeliz? Mais feliz. Mas você tem mais momentos de felicidade do que de infelicidade. Eu tenho mais momentos de felicidade. Né? Assim como acredito que a felicidade é um momento, é um estado, a infelicidade também. Né? Eu acho que a sua tristeza ela é baseada também naquilo que você proporciona. Né? Então, para você nunca se deixar demais, tanto um quanto o outro, você tem que sempre manter um equilíbrio entre tudo. Entre o bem e o mal, você nunca cai de um lado ou de outro. Exatamente. A sua cabeça, seus pensamentos têm que estar sempre em equilíbrio, para que você nunca possa... Mas você está sempre em equilíbrio? Está sempre... Busco estar sempre em equilíbrio. Mas de vez em quando dá umas... Você é humano. Com certeza. Eu sou humano, erro como todo mundo, mas é isso. Depressão. Complicado. Você já teve depressão? Na morte do meu irmão. A morte do meu irmão foi um pouco difícil de eu aceitar, porque meu parceiro, meu irmão mais velho, meu protetor, sabe? Foi bem difícil aceitar. Tanto para mim quanto para minha família. Né? Quanto tempo você está me dizendo que teve depressão? Quanto tempo durou? Uns 2 anos. Foi 2 anos de tratamento. Você teve uma tristeza profunda que você traduziu como depressão. Você ficou 2 anos sofrendo, é isso? Exatamente. Foram 2 anos aí de luto pela morte do meu irmão. Que eu não conseguia... Me explica como foram esses 2 anos, no que a morte do seu irmão atrapalhou a sua vida. Primeiro que a morte dele, no processo, né, que ele estava doente, no processo de internação dele, acredito que por ansiedade, ele ficou internado por 6 meses. Descobriu uma doença, de repente ele parou de andar e aí foi internado durante 6 meses. Jovem ainda. Jovem. E nesse processo de 6 meses eu acabei engordando muito. Né? Então isso afetou muito a minha autoestima. Eu fui de um garoto que pesava 90 quilos para um que pesava 140 quilos. Né? Então isso aconteceu em 6 meses e só eu fui reparar depois da morte dele. O quanto eu tinha engordado. Né? Isso, para minha autoestima, foi muito ruim. Então, depois disso, começou a batalha interna entre relacionamento, né? Porque aí você já não consegue mais se sentir bem com você mesmo, até para se relacionar com outra pessoa. Né? Você, enfim... Tudo muda na sua vida. E isso foi me jogando para baixo. Até que eu conheci uma pessoa e eu consegui me apegar muito a ela e eu consegui me erguer. E ela lhe tirou desse estado depressivo, Exatamente. Eu consegui ter forças para perceber que ali não era o meu lugar. Você está me dizendo que o amor lhe salvou, é isso? Exatamente. Você foi salvo pelo amor. Exatamente. Pô, que bom, né? No final foi bonito. Sim, né? Você foi salvo pelo amor. Sim. Esta pessoa ainda existe? Só curiosidade. Sim, e não faz mais parte do meu ciclo social, infelizmente, mas eu sou muito grato a ela, independente de qualquer coisa. Poxa, é muito interessante saber que você foi salvo pelo amor. Sim. Né? Durante 2 anos. Exatamente. E quanto tempo faz isso? Mais ou menos. Eu tô com 29, ele faz uns 7 anos. 7 a 8 anos. E depois você emagreceu? Tá fazendo musculação? Sim, aí eu voltei pra academia, consegui ter força pra ir pra academia e atingir esse corpo aqui. Que ótimo. E pra mim isso tá se sentindo bem no espelho. Exatamente. Você olha no espelho e se sente bem. É você se olhar no espelho e se sentir muito bem com aquilo que você é.
Solidão. Solidão. E como é que você lida com a solidão? Porque a solidão talvez exista na sua vida também, não sei como é Sim, isso. sim. Na verdade, eu sempre fui um cara com, graças a Deus, sempre rodeado de pessoas, sempre cercado de pessoas que gostam de mim, né? Que dizem que gostam de mim, que, que, enfim, que para algum momento de socorro eu sei que eu poderia contar, né? Então, em relação a família, a amigos, eu nunca fui um cara solitário, né? Talvez por escolha minha, relacionamento, tirando... Internamente você não se sente sozinho às vezes? Ou não? Às vezes sim, às vezes sim. E o que você faz para sair desse estado de solidão quando você o sente? Acho que a principal coisa é você sempre buscar as coisas que te fazem bem. Eu sei, mas que coisas são essas que lhe fazem bem que você vai atrás? Eu sei disso. Me apego à minha espiritualidade, sou um cara muito Você não vai espiritual. para balada, não fica louco, nada disso. Não sou um cara desse tipo de beber, de sair, Não, nada disso. Não, Quando nunca você fui. sente que está só, você faz o que você me falou? Eu vou pro meu templo espiritual, Certo. né? Eu vou pra minha casa, onde eu consigo ali falar tudo o que eu penso, falar tudo o que eu sinto, sem nenhuma represália, e ali eu consigo ter a minha própria ajuda. Você está me dizendo que você tem um templo, tem um espaço que lhe acolhe Exatamente. quando você se sente sozinho. Exatamente. Que Inclusive, na morte do meu irmão, esse templo foi de extrema importância. Entendeu? Ali Maior do que esse templo foi só a companhia de alguém que chegou com os braços abertos. Exatamente. Para Acho que os dois, a junção das duas coisas é que me fez crescer, é que me fez sair daquele buraco. E você tem consciência de que você é um cara privilegiado por ter isto tudo? Ou por ter acontecido tudo isso com você? Sim. Tenho sim, tenho e busco sempre passar esta palavra, sempre passar essa minha história, né? Que por mais que não seja, que eu sei que infelizmente tem histórias muito piores, né? Mas é uma história de superação que eu passei, né? De uma certa forma, como que nem você falou, um amor e sempre um lugar. Então acho que buscar essas duas coisas, buscar um lugar onde a gente possa chorar, onde a gente possa ser quem a gente é e juntamente com alguém. E melhor ainda, se esse alguém for o nosso lugar. Bom, que interessante. Último, espelho. O que te faz feliz? O que é que te faz feliz de verdade? Hoje, o que me faz feliz, principalmente é ver minha família bem. Mãe e pai, principalmente. Você é muito família? Muito, sou muito apegado à minha família. E você tem muitos amigos? Como é isso? Hoje, menos do que antes, né? A gente aprende a ser um pouco mais seletivo em relação a quem está do nosso lado, a quem caminha do nosso lado, né? Mas os que tenho, eu sei que eu posso contar, né? E assim, estar com eles, estar todo mundo reunido, né? Você pegar aí numa folga, você conseguir chamar todo mundo e você brincar e você curtir, dar risada. Esses momentos que me fazem feliz. Ter essas memórias que vão sempre me fazer feliz. Que ótimo. Meu amigo Paulo. Nós temos aqui a lâmpada do Aladim para você fazer um pedido. Pode ser a Deus, ou às entidades. Você pode fazer um pedido. O que você gostaria? Qual o seu desejo? Pode fazer 1, 2, 3 pedidos. Primeiro, em relação à minha profissão, tá? Primeiro eu gostaria de pedir paciência, calma para todo mundo, para profissionais, para todos. Acho que isso está faltando um pouquinho hoje em dia. Calma e paciência, né? Sempre parar de pensar um pouco só em você. Se você conseguir projetar um pouco a sua ideia no próximo e entender, você consegue ver que o outro também precisa de ajuda e com isso todo mundo se ajuda. É esse o seu pedido? Calma. Paciência. Certíssimo. Meu querido, muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer estar aqui. Ter aceito o meu convite para vir participar. Foi um prazer. Mergulhando no espelho. Tá? Muito obrigado, o prazer foi todo nosso. Muito obrigado e parabéns pelo podcast. Olha, aqui
É um desenho que eu fiz para você, que já está aqui, viu? Certo? Obrigado. É um registro, Obrigado. né, simbólico de que você Adorei, esteve obrigado. presente aqui no Mergulhando no Espelho. Turma, estamos terminando, mas não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal. Nossos produtores, aliás, nossos produtores não, temos um produtor, o nosso produtor vai gostar muito. E nós aqui, mais ainda, porque isto é um registro de que você faz parte dessa família, mergulhando no espelho. Tchau!